O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, acredita que o cometa interestelar 3I Atlas pode ser mais do que uma simples rocha. Talvez seja tecnologia alienígena. E agora, algo ainda mais estranho surgiu. Outros 9 objetos parecem estar seguindo sua trajetória. Seriam fragmentos de detritos, parte de um fluxo de destroços ou pedaços de algo maior? Seja o que for, o 3I Atlas não se comporta como nenhum cometa que já vimos. Por padrão, cometas seguem regras previsíveis. Ao se aproximar do Sol, aquecem-se, liberam gases, desenvolvem uma cauda e descrevem órbitas curvas. O 3I Atlas quebrou cada uma dessas regras. Desde as primeiras observações, sua velocidade e trajetória desafiavam a lógica. Movia-se rápido demais em relação à atração gravitacional do Sol, confirmando que não se originou em nosso sistema solar. Isso o tornou o terceiro visitante interestelar confirmado após Oumuamua em 2017 e Dukui Borisov em 2019. E em apenas 8 anos, saímos de 0 para 3 descobertas, sugerindo que esses viajantes cósmicos podem ser mais comuns do que imaginávamos. Cada visitante reescreveu os livros didáticos. Oumuamua não tinha cauda, era alongado e achatado e refletia a luz de forma peculiar, despertando especulações sobre uma possível origem artificial. Borisov assemelha-se mais a um cometa atípico, mas apresenta uma composição química atípica com altos níveis de monóxido de carbono, sugerindo que se formou nas proximidades de uma estrela mais fria. O 3I Atlas combina o estranho de ambos. Ele realmente tem uma cauda, mas a forma como brilha, libera gases e reage à luz solar não se encaixa em nenhum modelo conhecido. Ao contrário de Oumuamua, que desapareceu antes que os telescópios pudessem observá-lo adequadamente, o Atlas permaneceu por mais tempo, permitindo que o Hubble, IAST, o James Webb, JWST e o Gemini coletassem dados continuamente. Não foi o primeiro visitante interestelar, mas é, sem dúvida, o mais misterioso. O primeiro indício da singularidade do Atlas veio de sua cor. Enquanto a maioria dos cometas é branca ou levemente azulada, o Atlas exibia um verde vibrante, visível a olho nu até mesmo durante o eclipse lunar total de setembro de 2025. Normalmente o verde indica a excitação e dissociação do carbono diatômico pela luz solar, mas a quantidade de carbono diatômico no Atlas era insuficiente para explicar esse brilho esverdeado. Isso sugere que outro mecanismo, talvez uma combinação gasosa inteiramente nova, estava produzindo essa tonalidade enigmática. Alguns astrônomos especulam que o verde poderia resultar da interação do dióxido de carbono com a luz solar de uma forma desconhecida ou de compostos exclusivos de seu sistema estelar original. Seja como for, essa química não corresponde à linhagem do nosso sistema solar local. Quando os cientistas analisaram os gases da coma do Atlas, chegaram a uma conclusão surpreendente. O dióxido de carbono predominava, não a água. Isso é o oposto da maioria dos cometas locais. Em nosso sistema solar, o gelo de água domina, sublimando ao se aproximar do Sol, formando uma coma e cauda brilhantes. Mas a composição do Atlas aponta para um local de origem mais frio, onde o dióxido de carbono se condensa facilmente, enquanto a água permanece presa. Isso sugere que o Atlas nasceu ao redor de uma estrela mais fria e escura, ou nas regiões distantes de um sistema planetário. Não é mera especulação, é evidência física direta de um sistema planetário alienígena. O Atlas carrega monóxido de carbono, água e partículas geladas, mas suas proporções não batem com as amostras locais. Cada novo espectro é como uma carta de dados de outro mundo, cruzando a galáxia para chegar ao nosso quintal. A forma como os cometas refletem a luz solar é previsível, medindo a polarização.
o alinhamento da vibração da luz após o espalhamento. Os astrônomos podem inferir as propriedades do pó cometário, mas o Atlas se recusou a seguir o roteiro. Exibiu polarização negativa extrema, com a luz se comportando de maneira quase inversa à da maioria dos cometas conhecidos, em intensidade e ângulo de fase absurdos. Isso significa que as partículas de poeira que envolvem o Atlas são fundamentalmente diferentes, talvez aglomerados fofos de gelo ou partículas compostas por minerais exóticos. Seja o que for, elas não se parecem com os grãos de silicato ou gelo denso comuns em nosso sistema solar. Até mesmo a dispersão da luz solar se tornou evidência. A curva de dispersão do Atlas é a impressão digital física de um material forjado sob condições completamente diferentes, sob outra estrela. E aqui está o verdadeiro mistério. Toda cometa conhecida, ao liberar gases quando aquecida, sofre aceleração não gravitacional. Os jatos de gás agem como pequenos propulsores, alterando levemente sua trajetória. Mas o Trei Atlas não. Apesar de sua brilhante coma e cauda, seu movimento não mostra nenhum sinal de impulso adicional. De maio a setembro de 2025, milhares de medições revelaram que ele é governado quase exclusivamente pela gravidade pura. Por quê? Uma explicação é a escala. Se seu núcleo for extremamente grande, digamos 0,5 IQ de diâmetro, com massa de centenas de bilhões de toneladas, os jatos teriam um efeito insignificante sobre ele. Outra é a simetria perfeita. Se os jatos forem emitidos uniformemente, em lados opostos, os impulsos líquidos se cancelariam. Seja qual for o caso, o Atlas é extraordinário, um núcleo cometário interestelar tão massivo ou tão equilibrado é praticamente inédito. Essa falta de impulso está no centro do debate. Se for grande e denso, seria o objeto interestelar mais maciço já observado. Se ele for realmente pequeno, então estamos diante de um comportamento completamente novo de cometas. Algo capaz de desafiar nossa intuição física que julgávamos consolidada. Então, qual é o verdadeiro tamanho do Trei Atlas? Isso divide a comunidade científica em duas correntes. Os dados do Hubble sugerem um limite máximo de 5,6 km, ainda um gigante, mas dentro da faixa normal para cometas. No entanto, como o núcleo está envolto pela coma, esse pode ser apenas um valor superestimado. Alguns pesquisadores defendem que ele pode ser bem menor, talvez com apenas algumas centenas de metros, escondido pelo brilho intenso. Outros, incluindo Loeb, inclinam-se para o oposto. Com base em seu movimento estável e falta de propulsão, a equipe de Loeb estima uma massa mínima de 330 bilhões de toneladas, o que implicaria um núcleo excepcionalmente denso, com vários quilômetros de extensão. Se Loeb estiver certo, o Atlas superaria qualquer objeto interestelar que já rastreamos. Se estiver errado, então descobrimos um cometa, cuja liberação de gases quase se autocancela, um fenômeno natural de simetria quase mecânica. Seja qual for a resposta, o debate sobre o tamanho é crucial. Ele determina quão brilhante o Atlas se tornará próximo ao periélio. Em 29 e 30 de outubro de 2025, se sobreviverá ao intenso calor solar e quanto material alienígena poderemos analisar antes que ele retorne ao espaço interestelar. Teoricamente, a cauda de um cometa deveria se deformar constantemente sob a pressão do vento solar e da radiação, mas a do Atlas parece viva. Imagens do telescópio Gemini Sul, astrônomos amadores e projetos de varredura mostram sua cauda se retorcendo e se reconfigurando semanalmente. Às vezes larga e difusa, outras fina e afiada, chegando a exibir faixas de cores iridescentes, como se a luz estivesse sendo dispersada por partículas de poeira incomuns. Essas variações não são aleatórias, sugerindo que o núcleo
pode estar em rotação assimétrica, com jatos surgindo de regiões distintas em sequência. A cauda responde quase instantaneamente, exibindo novos fluxos, estruturas em arco e filamentos a cada poucos dias. Para os cientistas, é uma mina de ouro, um experimento ao vivo de como gelo alienígena reage sob o calor do Sol. Para os espectadores, é um espetáculo deslumbrante, um cometa de outra estrela, transformando-se diante de nossos olhos. À medida que o Atlas se aproxima do Sol, esses efeitos se tornarão ainda mais dramáticos. A cauda pode se dividir, brilhar intensamente ou até se desintegrar, como aconteceu com alguns cometas históricos. Cada explosão e torção revelará a verdadeira natureza de sua química exótica sob o fogo solar. Para aumentar o mistério, astrônomos detectaram 9 objetos tênues, seguindo a trajetória do Atlas. No início, pareciam fragmentos, mas seu espaçamento e estabilidade apontavam para algo ainda mais estranho. Talvez pertencessem a um fluxo maior de detritos, interestelares, remanescentes de um corpo-mãe despedaçado vagando em conjunto pela galáxia. Ou, como ousado proposto por Loeb, tratava-se de uma formação coordenada, evidência tecnológica, além de meros fragmentos aleatórios. Ninguém afirma ter prova concreta de uma nave alienígena, mas a possibilidade de alvos interestelares em grupo é suficiente para reescrever todo o nosso conhecimento prévio. Até agora, assumíamos que cada visita era um evento isolado. O Atlas e seus seguidores parecem sugerir que pode haver um sistema conectado por trás, uma rodovia de matéria ou algo intencionalmente construído. Loeb, conhecido por ser ousado, mas baseado em dados, argumenta que o movimento estável do Atlas e a ausência de propulsão a jato podem indicar um design artificial. Para ele, o albedo, a simetria e a distribuição de massa do objeto se assemelham mais a uma estrutura controlada ou projetada do que a um produto natural. Céticos contra-argumentam. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e até agora não há provas diretas de tecnologia, mas mesmo eles admitem. O comportamento do Atlas é difícil de classificar. Seja alienígena ou natural, ele está expandindo os limites do nosso entendimento sobre o transporte de matéria interestelar e a frequência de visitantes cósmicos. Embora o 3I Atlas seja apenas o terceiro objeto confirmado como interestelar, sua importância é imensa. Em menos de uma década, já avistamos 3, o que sugere que inúmeros viajantes silenciosos podem estar cruzando o céu. Nossa galáxia pode estar repleta de embriões planetários errantes, restos de mundos fragmentados ou até artefatos de civilizações. Cada visitante é um instantâneo de outro sistema planetário, um arquivo congelado de terras distantes. Com sua química exótica, óptica anômala e estranha serenidade, o Atlas pode ser a mensagem mais clara até agora. O sistema solar não está sozinho, é apenas parte de uma narrativa maior. Todos esses mistérios, cor, química, comportamento óptico, ausência de propulsão, cauda mutante, convergem para um momento crucial, o periélio, em 29 e 30 de outubro de 2025. Será quando revelará seu segredo final. Tornar-se-á um espetáculo raro, brilhando como nenhum outro em décadas, desintegrar-se-á, explodirá ou seguirá ileso para além do sistema solar? Seja qual for o resultado, os dados coletados transformarão nossa compreensão de cometas, da galáxia e até da possibilidade de vida, porque o 3I Atlas não é apenas mais um cometa, é um mensageiro do além, trazendo até nós a história de outro mundo escrita em luz e poeira. Se você gostou desta análise profunda do 3I Atlas, deixe seu like, inscreva-se e nos conte o que acha. Ele seria apenas um cometa interestelar comum ou algo mais intencional?
deslizando silenciosamente pelo nosso céu,